Segundo livro das Crônicas, capítulo 4. Também fez um altar de bronze de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 10 de altura. Fez também um mar de fundição redondo de 10 côvados de uma borda até a outra borda e de 5 de altura, e um fio de 30 côvados era a medida de sua circunferência. Por baixo da sua borda em redor havia figuras de colossíntidas, 10 em cada côvado. Estavam em 2 fileiras, fundidas quando se fundia o mar. Assentava-se o mar sobre 12 bois. 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar apoiava-se sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura dele era de 4 dedos, a sua borda, como borda de copo, como flor de lírios, comportava 3.000 batos. Também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas o que pertencia ao holocausto. O mar, porém, era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 candeeiros de ouro, segundo fora ordenado, e os pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. E também fez 10 mesas, e as pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, como também as portas deles, as quais cobriu de bronze. E o mar pôs ao lado direito, para o lado sudeste. Depois fez Irão as panelas, e as pás, e as bacias. Assim terminou ele de fazer a obra para o rei Salomão, para a casa de Deus. As 2 colunas, os 2 globos e os 2 capitéis que estavam no alto das 2 colunas. As 2 redes para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas. As 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas. Fez também os suportes e as pias sobre eles, o mar com os 12 bois por baixo. Também as panelas, as pás, os garfos e todos os utensílios fez Irão Abi para o rei Salomão, para a casa do Senhor, de bronze purificado. Na planície do Jordão, o rei os fez fundir em terra barrenta, entre Sucote e Zerida. Fez Salomão todos estes objetos em grande abundância, não se verificando o peso do seu bronze. Também fez Salomão todos os utensílios do santo lugar de Deus, o altar de ouro e as mesas sobre as quais estavam os pães da proposição, e os candeeiros com as suas lâmpadas de ouro puro, para as acenderem segundo o costume perante o Santo dos Santos. As flores, as lâmpadas e as tenazes eram do mais fino ouro, como também as espevitadeiras, as bacias, as taças e os incensários de ouro finíssimo. Quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro do Santo dos Santos e as portas do santo lugar do templo eram de ouro. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 5. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi seu pai havia dedicado. A prata, o ouro e os utensílios, ele os pôs entre os tesouros da casa de Deus. Congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. Vieram todos os anciãos de Israel, e os levitas tomaram a arca e a levaram para cima com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os levitas, sacerdotes, é que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunia a ele estavam diante da arca sacrificando ovelhas e bois
que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto cobriam a arca e os seus varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, defronte do Santo dos Santos, porém de fora não se viam. Aí estão os varais até o dia de hoje. Nada havia na arca, senão as 2 tábuas que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitarem os seus turnos, e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 6. Então disse Salomão: O Senhor declarou que habitaria em nuvem espessa. Edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto ela se mantinha em pé, e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que eu tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Nem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel, mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: Já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Assim, cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor. E edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Nela pus a arca em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, e a pusera no meio do pátio. Pôs-se em pé sobre ela, ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com seu servo Davi meu pai o que lhe prometeste. Pessoalmente o disseste e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo:
não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que seus filhos guardem o seu caminho, para andarem na lei diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi. Mas, de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação, dos céus. Ouve e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu dos céus. Age e julga a teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter e confessar o teu nome, e orar e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faz-o voltar à terra que lhe deste e a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar e confessar o teu nome e se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que deste em herança ao teu povo. Este capítulo continua no próximo vídeo.